Olá, muito boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado, para entender a movimentação em Chicago hoje. A gente teve duas movimentações diferentes, para soja e trigo, para milho e trigo, essas duas commodities caindo e a soja se recuperando aí, indo, portanto, em caminhos opostos. A gente vai conversar com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity, para saber exatamente o que está acontecendo e se justifica esse movimento diferenciado hoje e quais os fundamentos que estão, de fato, fazendo com que isso aconteça. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente e nos ajude a entender essa movimentação. Imagino que tem a ver com o tal do corredor de exportação lá da Ucrânia. Certo, Fernando? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Alexandre, boa tarde aos ouvintes. Essa é a notícia que já vinha sendo cultivada durante a semana e germinou hoje, né? De fato, lá na Turquia foi assinado o primeiro acordo firmado entre os dois países depois do conflito iniciado. Então, Ucrânia e Rússia assinaram esse acordo, um acordo que vai permitir que 3 portos da Ucrânia embarquem os grãos que já estão colhidos e armazenados, que são basicamente milho, trigo e girassol, né? Que não especificou muito bem as quantidades, mas é em torno de 20 milhões de toneladas. E esses grãos partiriam desses portos, principalmente do porto de Odessa, e os navios que fossem embarcar que irão embarcar esses grãos teriam que passar por uma inspeção que será feita por militares turcos, que vão verificar se não está sendo levado nenhum tipo de suprimento militar para a Ucrânia. Uma vez liberado o navio, ele vai atracar e carregar e sai do porto com um navio como um piloteiro, né? Um navio que vai orientar esse navio comercial, esse navio graneleiro, mas é um navio, esse que vai adiante é um navio militar que vai navegar num caminho fora das minas. Essas minas não vão ser retiradas, elas vão... existe sempre uma guia, né? Um mapa onde essas minas estão localizadas e esse navio irá orientando à frente o navio que vem atrás para que ele saia dessa zona de risco sem colidir com as minas até entrar no mar mais aberto sem que essas minas possam corresponder a risco. Aí ele segue para o Mediterrâneo e para os seus destinos. Né? Bom, isso teoricamente, né, Fernando? Está tudo sendo assinado para que de fato essa condição aconteça. A partir de agora, acordo assinado, a gente vai ver esse mercado ainda pressionado, mais pressionado do que a gente já viu para milho e trigo principalmente? Ou você acha que agora está resolvida essa questão? A gente já tem uma certeza, pelo menos entre aspas, né, de qual o volume que vai ser ofertado aí e, portanto, isso acalma o mercado? Bom, no acordo reza que a Ucrânia poderá embarcar 5 milhões de toneladas mês. Né? Bom, não vai ser de imediato, porque a Ucrânia, inclusive, pediu alguns dias, se eu não me engano, 10 dias, para deixar ali os portos em condições operacionais. A partir daí entra toda essa questão que eu falei, que esse procedimento de proteção do navio com a orientação de um navio militar adiante. Então,
ou de um militar embarcado em um navio, enfim, não sei exatamente como isso será construído, mas de qualquer forma, o primeiro impacto já foi, né? Que bom, ok, vai liberar esse estoque, esse inventário de produtos para o mercado. Isso já joga o mercado um pouco mais para baixo, acalma o mercado no sentido de que, ok, eu tinha excluído essa possibilidade de operar esse grão que está lá. Ele agora vai a mercado. Bom, mas se ocorrer algum incidente no caminho, vamos supor que, eu espero que não, mas que um desses navios vá colidir com uma mina e naufraga ali, ou fica avariado, uma coisa do gênero. Vai impactar de novo o mercado, porque até que se discuta como é que vai proceder, os embarcadores, provavelmente os proprietários dos navios, né? Eles vão começar a questionar, a seguradora não vai cobrir esses riscos com certeza, quem que vai ficar com esse prejuízo, não é? Então, todas essas questões podem, de novo, ser colocadas no preço, porque isso pode retardar a logística, enfim. Então, não é um processo trivial, corriqueiro, que o mercado vai conviver facilmente com isso. Então, por enquanto, eu digo a você, legal, agora o mercado absorveu, colocou o mercado para baixo, você vê aí que a soja já voltou a subir, porque ela não está tão diretamente impactada por esses estoques aí, mas se você olhar o milho e o trigo, eles seguiram em queda hoje, né? Por causa da notícia, e eles agora devem nivelar aí nesses patamares. Bom, agora é esperar os próximos dias para ver o início desses primeiros embarques aí, ver como é que vai funcionar. Pelo menos a gente já tem uma notícia boa, que esses grãos não vão ficar parados lá, ocupando os espaços, correndo o risco desses armazéns serem atingidos por bombas ou mísseis, etc. E também está ali, já começa a entrar no fluxo do negócio e vai ao mercado e vamos aí tentar conter um pouco dessa crise, essa crise alimentar, né? Muito bem. Agora, você mesmo citou aí a soja indo na contramão, né, desse mercado. O que prevaleceu hoje no mercado da soja que justificou essa diferenciação aí do milho e trigo? Caiu demais ontem, né, Alexandre? Então o mercado deu uma compensada hoje, né? E, 14 centavos, ontem caiu muito, então hoje devolveu um pouco. Normal, né? Eu acredito que mas, seja uma compensação normal, estamos entrando no fim de semana, tem previsão de chuva, mas precisa ver o volume que vai entrar, né? mas Temos você também acha, uma previsão de uma temperatura um pouquinho mais amena, então vamos ver se tudo isso aí se confirma durante o final de semana. mas você acha então que a soja fica agora mais sujeita aos fundamentos, então, Fernando? Eu acredito que agora a soja vai ao weather market, né? Fica ali na condição dos fundamentos de clima e demanda, né? Que está bem fraca também, né? Nós temos aí que ter em perspectiva que a demanda realmente está abaixo do normal, né? Para essa época do ano. Quando a gente fala em demanda, óbvio que a gente entende aí que a China é a grande responsável aí por essa demanda. Na sua opinião, a China está com problemas ou é só uma questão pontual de ajuste mesmo do mercado por causa dos lockdowns? Enfim, qual que é a sua expectativa em relação à demanda chinesa, Fernando? Bom, a China é sempre um ambiente analítico mais complexo, né? Você tem o lockdown, que já se prolonga muito, você tem um quadro econômico já mais complicado na China, você teve agora recentemente o problema de bancos,
Nós tivemos 4 bancos provinciais que tiveram os seus depósitos retidos e os correntistas não conseguiram tirar seus recursos, e aí houve uma comoção social, a polícia entrou e aí teve embates e isso daí deu na mídia, e o Banco Central está interferindo, o Banco Chinês. Então, o que acontece é que você já vê alguns reflexos na economia real de todas essas coisas que vêm acontecendo na China ao longo dos últimos 2, 3 anos, que são problemas no mercado imobiliário, excesso de alavancagem das empresas chinesas, né? O mercado chinês tem um nível de regulamentação menor do que muitos outros mercados importantes financeiros. Então, eles começaram a apertar o torniquete alguns anos atrás, a botar mais regulação no mercado, mas isso tem um certo delay, um certo tempo para você ter os seus o retorno, os efeitos disso sentido. Então, você tem um mercado imobiliário muito alavancado, você tem um segmento de consumo também muito forte, aí você tem agora uma intervenção estatal, né, no mercado, você tem então, aí você começa a ter os efeitos desses movimentos rápidos, essas canetadas, né? Agora você começa a ver isso tudo aí. O lockdown vai gerando um solapamento da economia, então já temos um nível de desemprego na China, né? Quando a gente tinha a China praticamente em pleno emprego. A China tinha, salvo engano, o número era esse, que tinha que gerar algo em torno de 12 milhões ou 10 milhões de empregos cada ano, uma coisa assim, 5 milhões, era um número absurdo, né? E não está conseguindo mais atingir essas cifras. Então, a legião de desempregados que existem hoje nas casas, enfim, jovens que vão ao mercado de trabalho e não conseguem posicionar, ou entram no mercado e logo em seguida já são devolvidos para o desemprego. Então, são elementos que vão se somando para diminuir a renda familiar e, por consequência, diminuir já a demanda. Ou seja, é o elemento inverso do que ocorreu para aumentar a demanda. Era o crescimento da renda familiar e agora nós estamos começando a ver o refluxo disso daí. Começamos a ver uma redução gradual da renda ou do poder de compra, porque nós temos um outro elemento ainda, Alexandre, que é a inflação. Então você tem uma economia já com dificuldade, muito abaixo da dinâmica que a China teve nas últimas décadas, problemas internos como lockdown, já crises sistêmicas bancárias, mercado imobiliário, etc. e aí você entra ainda com uma inflação que é um elemento complicador nesse quadro. Fernando, então diante dessa atividade econômica impactada lá na China, podendo afetar a demanda deles, até que ponto essa demanda é importante para a precificação da soja, né? Dos produtos agrícolas de uma forma geral, mas para a soja em especial? Bom, ela segue muito importante para a soja. Eu acredito o seguinte, Alexandra, a China vai continuar comprando, porque, voltando a esse tópico, a China é um país de 1,3 bilhões de habitantes e ela não pode correr o risco de ter um problema de desabastecimento ou insegurança alimentar. Isso é uma questão de segurança nacional para um país desse tamanho. Então, eu não acredito que a China vá reduzir de maneira tão significativa as suas exportações. O que ela pode é redistribuir a sazonalidade da compra. Ela diminui o ritmo agora, ela deve ter algum estoque lá,
Ela diminuiu o ritmo agora, ela vai depois acelerar mais um pouco, talvez no cômputo no final do ano reduza algum volume, mas eu não acredito que ela vá conseguir desacelerar num volume que possa inviabilizar aqui ou até o produtor americano. O que a gente tem que ter em mente é que nós talvez tenhamos que segurar um pouquinho a taxa de crescimento aqui. Agora nós estamos prevendo aí em torno de 2,5% de crescimento de área esse ano, saiu um número agora, acho que foi da G Rural. Com os custos de produção que nós temos e ainda temos aí problemas de viabilidade de crédito enfim, eu acho que nós ainda estamos crescendo no ritmo ainda um pouco maior talvez do que seja necessário. Pode ser ainda um pouco de conservadorismo do meu lado, mas eu acredito que talvez 2% talvez fosse mais adequado. Vamos ver aí adiante, porque ainda temos a questão do fertilizante. Pois é. É isso que eu ia falar. Tem a questão do custo de Temos a produção, né? questão dos químicos ainda. É, custo de produção alto. Agora o próprio IFAG lá de Goiás trouxe uma informação aqui, corroborada por uma cooperativa lá do estado também, que 1 hectare de soja está custando em torno aí de R$ 10.000, imagina? Imagina, loucura Uma isso, não? loucura isso, exatamente. Então a paridade de troca, Alexander, não só para a soja, mas para o milho, já começa a inviabilizar áreas novas. Então, você, por exemplo, se você está expandindo uma área na cifra, por exemplo, acima de 10, 15% do total da sua área, arrendei uma área ali, do lado ali. 15% do total da minha área hoje é área de primeiro ano. Eu não sei se a conta fecha. Dependendo da geografia que você está, talvez a conta já comece. Porque o fluxo de caixa dessa área nova, ela já vai contaminar todo o resultado das demais áreas mais antigas. Dependendo do perfil, de custo, de tecnologia empregada, endividamento de capex, por exemplo, se o produtor ainda tem máquinas financiadas, eventualmente um armazém, ele tiver muito ozônios ainda pendurados nele, esse fluxo vai ficar bastante apertado. Ele vai ter que rezar para tudo dar muito certo, a produtividade dele não ter revés. Então, assim, o produtor agora vai ter que ter muito mais a coisa na ponta do lápis quando ele tomar a decisão de ampliar a área, principalmente quando eu falo de áreas que vão ser áreas novas sobre pasto, que era pasto, ou que foi área aí que eventualmente era alguma área que tivesse algum tipo de vegetação um pouco maior, que seja converteu área nova para soja, ele vai ter que fazer muita conta. Esse é um alerta importante aí para esse momento. Enfim, como é que você vê, Fernando, o comportamento, a expectativa de comportamento de preços para esse segundo semestre aqui no Brasil? O que deve ser importante, o que precisa ser analisado? Demanda interna, câmbio, prêmio, enfim. O que você vê aí que precisa ficar no radar do produtor? Nós colocamos o câmbio como uma coisa importante. Na minha última presença aqui no programa, eu coloquei o câmbio sempre de uma forma aqui importante, mas a gente talvez não tivesse tido uma preocupação tão grande com a política monetária americana na velocidade que eles mexeram. Eu acho que nem eu e nem todos os outros analistas. A gente ficou olhando muito mais para a perspectiva da elevação do dólar, e que de fato se confirmou, estamos com ele a 5,50 agora, e se
o Fed continuar aumentando a taxa de juros, nós vamos ter a 6, provavelmente até o final do ano, e dependendo ainda de algumas eventuais mexidas na questão fiscal brasileira aí no ano de eleição. Podemos chegar a 6 aí, quem sabe. Mas o grande problema é um problema que a gente vê, aversão a risco, não é? Que vem também trazida aí por vários elementos, que, por exemplo, essa questão do gás da Europa, que talvez não tivesse na equação. Então, nós temos... E a questão do conflito, que se esperava que fosse um pouco mais rápido, não foi. E quando o Fed sobe a taxa de juros também, há uma corrida, né, dos ativos de maior risco, né, aí metais, as commodities, e os fundos que estavam comprados em soja e milho, esperando um problema maior de clima na safra americana, num ambiente, por exemplo, de estoque mais apertado, eventualmente China com demanda, e todo um cenário fundamentalista um pouco mais positivo, eventualmente, mas aí puxa o tapete. Por quê? Começa a aumentar demais a taxa de juros nos Estados Unidos, o investidor olha para o cenário geral e ainda depois olha para os fundamentos do mercado de clima americano e fala, pô, peraí, o que eu estou comprando soja aqui na Bolsa? Vou correr para os T-bonds, T-bills, enfim, vou comprar títulos da dívida, porque está remunerando bem, não tem o risco, enfim, tem uma guerra na Europa, alguém está fechando o gás de toda a indústria do norte da Europa, existe um problema em Taiwan, tem navio de guerra passando para lá, para cá, avião sobrevoando Taiwan. Pô, o que eu vou ficar sentado em cima de commodity? Eu vou correr, e para o petróleo também serve isso, eu vou correr para comprar títulos da dívida americana, que é muito mais seguro. Então, o que a renda fixa, que não dava dinheiro há muitos anos lá fora e passou a dar dinheiro para o investidor, ele correu para ela. Uhum. E aí o que acontece? Os ativos, né, commodities, hard e soft commodities, aí soja, energia, etc., despencou, né? De uma maneira geral. Você vê, por exemplo, o próprio petróleo, chegou a 125, 123 tal, agora está na casa dos 103. Exatamente porque o pessoal foi esvaziando esses ativos, fugindo para a renda fixa. Ou seja, a gente tem essa movimentação que é favorável para o Brasil exportador, certo, Fernando? É porque é o seguinte, se você olhar a soja, por exemplo, para o americano, vamos dizer, para o produtor do meio oeste, esse está apanhando de cinta, porque, imagina, a soja, acho que nos últimos 30 dias deve ter desvalorizado algo em torno aí dos 20%, talvez, entre 15 e 20%, e o milho foi pior, entre 25 e 30, nos últimos 30 dias. Aqui, por exemplo, o milho, acho que a gente perdeu talvez 15, né? 15 ou 20, né? E a soja talvez uns 10, 12, talvez entre 12% talvez. Então, por quê? Porque a gente teve uma compensação do câmbio, né? Então, no bolso do nosso produtor não impactou da mesma forma que impactou no produtor americano. O americano deve estar muito, muito tenso, o produtor americano, porque as contas deles devem estar muito, muito difíceis. E fora ainda o risco que eles têm de perder alguma coisa caso o clima não ajude, né? Tem toda essa tensão ainda para ser vivida. Né? A safra deles está no chão agora, É. né? E ainda tem toda essa questão geoeconômica de você ter ali
um embate entre a Rússia, entre os Estados Unidos e a China na questão de Taiwan. Isso tudo deve esquentar um pouco a cabeça dos produtores do meio oeste também, porque eles podem ficar preteridos na comercialização da soja, né? Não vão ficar totalmente fora, porque nem a China pode, eu acho, dispensar essa soja americana aí, de vez, não pode. Mas, na medida do possível, eles vão também comprar um pouco mais daqui da Argentina. E ainda mais porque nós produzimos bem agora, temos estoque, né? E o milho, né? Agora que está aprovado a compra de milhos transgênicos pela China, pode ser a má notícia nova para o produtor do meio oeste. É verdade. Muito bem, muita coisa ainda para acontecer, mas enfim, são pontos importantes que podem, inclusive, definir rumo dos preços da soja, seja no mercado lá em Chicago, seja no mercado interno aqui no Brasil. Por enquanto, Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, viu, Fernando? Eu que agradeço a vocês aí. Bom fim de semana, Alexandre. Valeu, obrigado para você também. Até a próxima. Abraço. Tchau. Abraço. Tá aí Fernando Pimentel, AgroSecurity, analisando o mercado da soja, dos grãos de forma geral, milho e trigo também sendo analisados hoje, essas duas commodities, milho e trigo, pressionadas por conta aí da assinatura desse acordo do corredor de exportação lá da Ucrânia. E a soja, como o Fernando bem falou, por conta de uma queda muito, muito significativa nas últimas sessões, a soja acabou ficando barata aí para os compradores que entraram no mercado aí, retomando as suas posições. Então vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela você vê aí a soja para agosto subindo 16 pontos, fechando a 14 dólares e 34 centes por bushel. Para setembro, 13 dólares e 27 centes por bushel, 10 pontos e meio de alta. Olha o novembro se afastando ali daquela zona de risco de perder os 13 dólares por bushel, hoje fechando a 13 dólares e 15, uma alta de 14 pontos mais 25. E o janeiro, 13 dólares e 23 centes por bushel, alta de 13 pontos mais 75. Agora vamos ver o milho, na contramão aí do movimento da soja, o milho acabou encerrando no vermelho. Setembro, 5 dólares e 64 centes por bushel, 11 pontos e meio de queda. Dezembro, 5 dólares e 64 também, queda de 9 pontos mais 25. O março de 2023, 5 dólares e 71 centes por bushel, queda também de 9 pontos mais 25, e a mesma queda para maio, que fechou a 5 dólares e 75 centes por bushel. O trigo também foi pressionado pela questão do corredor de exportação e caiu bem mais forte aí que o milho, por exemplo. Setembro fechou a 7 dólares e 59 centes por bushel, perdendo 47 pontos mais 25. O dezembro, 7 dólares e 77 centes por bushel, 44 pontos mais 25 de queda também. O março de 2023, 7 dólares e 93 centes por bushel, 41 pontos e meio de baixa. E o maio, 8 dólares e 2 centes por bushel, queda de 39 pontos e meio. Trigo, portanto, nos primeiros vencimentos, ou nos vencimentos mais próximos, perdendo aquele patamar dos 8 dólares. Muito bem, esses são os números de hoje no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.